Então tá joia. Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, só para quem está para o lado de cá está me ouvindo, é isso? Então tá joia. Obrigada aí pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa manhã. Estou bastante animada para a gente poder falar um pouco sobre essa evolução, sobre essa revolução que tem acontecido em relação aos sistemas de pagamento. Vou trazer aqui um grande apanhado de soluções, alternativas, tecnologias para que a gente fale sobre tudo que tem impactado o nosso mercado. Moços aqui do 1, 2, 3, não está passando o meu slide onde eu aponto? Aqui, pronto, para mim mesma. Aqui tem um pouquinho de mim, né? Eu sou fundadora e CEO da Gouveia Food Service. Nós somos uma consultoria que se especializou exclusivamente no mercado de alimentação, então trabalhamos dentro de toda essa cadeia, e aí tem um pouquinho da minha história, mas fica aí para a gente se conectar depois pelo LinkedIn, pelo Instagram. Nós fazemos parte da Gouveia Ecosystem, a nossa consultoria tem 15 anos, mas a Gouveia tem 37 anos de mercado. A Gouveia trabalha de uma forma muito ampla, são 19 empresas integradas, cada uma tem sua vida própria, e quando faz sentido, nós atuamos em conjunto. E agora vamos efetivamente aqui entrar no tema da nossa apresentação, né? Falando aqui um pouco sobre toda essa evolução que nós tivemos durante essa jornada, que reduz muito mais o atrito que existe nos sistemas e no momento de pagamento de experiência do cliente. Eu estou sofrendo um pouco aqui com o passador, vamos ver. Então, vamos lá, vou passar para o lado de cá que eu fico mais tranquila também. Bom, vocês estão aqui nessa imersão, nesse super congresso, né, aprendendo, trocando, mas como é que surgiu mesmo a padaria, né? Da onde veio o pão? O pão nasceu, surgiu, né, da moagem de grãos lá há 14 mil anos atrás, e esses grãos nem eram fermentados, e eles serviam, claro, para alimentar as pessoas, inclusive eram transportados em cestas desse tipo. E aí, o que aconteceu? Como é que a padaria chegou aqui no Brasil, né? Então, no início do século XX, quando começou o processo de colonização através de Portugal, os portugueses vieram para o Brasil e trouxeram o hábito de consumo de pão que já acontecia na Europa, inclusive já o pão fermentado e tudo mais. E aí, a partir desse processo de expansão, né, da presença dos portugueses e de outros povos europeus aqui no nosso território, o conceito de padaria se expandiu. Bom, que bom, né? Porque a padaria se transformou um dos grandes ativos do Brasil. Só para a gente saber em números, né? Hoje nós trabalhamos com uma área de inteligência muito forte dentro da Gouveia e cada um tem a sua base de dados, cada um tem o seu jeito de interpretar o mercado. Eu estou trazendo aqui e aí depois a gente cruza aí com os dados que a gente tem internamente. Hoje no Brasil nós temos mais de 2 milhões de CNPJs ligados à alimentação, tá? De bar, restaurante, confeitaria, cafeteria, todos os tipos. 58% desses registros são de MEIs, são de microempreendedores individuais. E 42% são os demais regimes, né? Lucro presumido, lucro real, limitada, enfim, né? E aí, quando eu pego todo mundo, né, de padaria e confeitaria que está enquadrado nos demais regimes, eu tenho 77 mil estabelecimentos registrados. Dentro do nosso ecossistema de padarias, esse é o nosso jeito de olhar dentro da Gouveia, tá? Dentro do nosso ecossistema de padarias, além disso, nós temos algumas empresas de panificação industrial, que são empresas que fazem aqueles pães, enfim, que contribuem para o mix da padaria, né? Então, por exemplo, às vezes eu não faço um pão macio, às vezes eu não faço determinado tipo de bolo e eu compro isso de mercado. Então, eu tenho outros 38 mil estabelecimentos. Então, eu estou falando aqui, pelo menos dentro do nosso olhar, de 116 mil CNPJs, que representam perto de 6% do total de estabelecimentos que nós temos registrados no food service brasileiro. É coisa à beça. É um mercado super importante e aqui eu não estou trazendo faturamento, né? Eu só estou trazendo número de estabelecimentos. E a gente sabe que o número de transações dentro do setor de padarias é bastante alto, bastante diferenciado. Só para a gente ir mergulhando um pouco, né? Essa aqui é a Galeria dos Pães, né? Uma casa icônica aqui no mercado paulistano, é uma padaria 24 horas.
ela tem uma conexão muito grande com a vida, com o jeito do paulistano olhar para a padaria, especialmente quando você sai à noite, você vai ao teatro. É quase que invariável, inclusive pela região que ela está localizada, você não dizer, vamos passar na Galeria dos Pães, vamos tomar a última sopa, vamos comer um sanduíche no final da noite. Outra padaria bastante icônica é a Bela Paulista. A Bela Paulista ela tem uma característica super turística, né? Inclusive, a Bela Paulista é quase que uma indústria, né? Se você for olhar tudo que eles produzem diariamente. Não raramente você encontra filas por lá, independente do horário. Às vezes você vai 2h30 da manhã, às vezes você vai 10 horas da manhã, 3 horas da tarde. Sempre você pode encontrar uma fila na Bela Paulista. A experiência é bastante dinâmica, você tem ali ótimos funcionários e aí a gente vai entendendo esse novo movimento. Uma outra marca é a Leblé, que surge já num contexto de sofisticação do modelo de padaria que nós temos aqui no mercado brasileiro, com mais decoração, um jeito diferente, talvez um jeito mais francês assim de fazer as coisas. E aí o que aconteceu dentro desse nosso mercado? As grandes padarias começam a se questionar e os formatos menores surgem. E a Mr. Baker é uma delas, onde você tem dúvida às vezes se você está numa cafeteria ampliada ou se efetivamente você está em uma padaria, né? E um outro formato aqui, a Fabrique, né? Ou Fabrique, cada um tem o seu sotaque aí, o seu acento. Essa marca, ela trouxe e ganhou uma autoridade muito grande por conta do sistema de produção a partir de fermentação natural, que muitas vezes nós duvidamos de, puxa vida, será que isso vai ser uma tendência? Será que isso vai se afirmar? E algumas marcas vêm provando isso e, claro, todas as padarias adotaram esse produto. E aí, fechando esse passeio aqui pelas padarias, tem a Santiago, por exemplo, que é uma padaria que tem um sistema de produção muito focado no artesanal. Não raro você olha ali na janelinha da loja, tem alguém ali sovando uma massa de uma maneira quase que como se a gente estivesse num filme retrô. Por que isso é tudo importante, né? Porque eu queria perguntar para vocês o que todas essas padarias, não só a que eu expus aqui, mas as nossas em geral, o que todas elas têm em comum. Por favor, mesmo vocês estando de fonezinhos, digam aí alguma coisa para me ajudar aqui, por favor. O que todas as padarias têm em comum? Oi? Pão fresquinho, boa. Que mais? Eu não consigo. Uma extensão da casa dos clientes. Eu estou repetindo para todo mundo acompanhar aqui. Todas as padarias têm em comum. Vem aqui, me obedece. Vamos lá. Gente, esse aqui está muito duro. Moços aí do coiso, vocês podem trocar esse negócio aqui para mim? Pelo amor de Deus. Espera aí, pessoal. Podem voltar o slide para mim, alguém da mesa? Isso, obrigada. Todas as padarias têm em comum clientes, claro, além do pão quentinho, além dos produtos e tudo mais, todas as padarias têm clientes em comum. E aí, o que todos os clientes não querem? O que os clientes odeiam? O que os clientes saem de casa e já ficam bravos porque quando a gente vai para a padaria, a gente vai feliz, né? Vamos combinar, para a padaria, para a cafeteria, para a confeitaria, a gente sai de casa porque a gente quer ter um momento de felicidade. O que os clientes mais odeiam quando eles chegam lá? Mau atendimento, a fila, é isso aí, eu concordo com vocês. É a espera, é a sensação de, ai, que saco. Até quando ele está chegando, ele ainda tem a expectativa de consumo, ele fala, não, vou esperar, vai ser bom, vai ser gostoso. Mas a hora que ele encerra, ele quer ter uma jornada fluida, independente do caminho que ele vai fazer na loja. Porque tem gente que chega, a gente fala, não, é demais, né? Tem gente que vai lá, pega um monte de coisa e depois decide que vai sentar e vai ficar na loja, né? Você fala, mas eu achei que ele estava saindo. Não, ele vai ficar ali e vai consumir. Tem gente que pede para preparar alguma coisa, faz do meu jeito, eu quero a espuminha assim, eu quero não sei o quê, a salada de fruta eu não quero que traga a granola junto, eu quero que traga separado. Enfim, independente do caminho que ele faça, ele não quer encontrar nenhum problema, ele quer que seja uma jornada muito fluida. Rapazes da técnica, se vocês tiverem outro desse negócio, eu ia gostar muito. Por favor, se vocês tiverem, eu gostaria de trocar.
E aí, o que o cliente gostaria muito? De evitar a fricção. O que é a fricção? Está indo tudo bem e eu encontro um atrito no meio do caminho. E o momento de pagamento é sempre um atrito. Por quê? A hora que eu chego, as portas são grandes. Na hora que eu vou sair, as portas são menores, né? E considerando todos os desafios que nós temos hoje, em termos de mão de obra, em termos de treinamento, enfim, a gente tem que otimizar e muitas vezes, não raro, a gente encontra ali 2 caixas, né? Eu tive uma ótima experiência de consumo, eu fiquei muito feliz, eu comi a melhor pizza, o melhor misto quente, enfim, seja lá o produto que eu fui buscar na nossa padaria, comprei o pãozinho que está perfumado ali, quentinho e tudo mais, e na hora de pagar eu sinto essa fricção. E aí vamos guardar esse momento, porque eu quero falar com vocês da evolução do varejo antes da gente chegar em como é que a gente tem solucionado essa questão. Existem 3 mudanças que vêm acontecendo no varejo, né? A primeira é a mudança no comportamento dos consumidores. Isso sempre vai acontecer, o tempo todo. A segunda mudança é sobre as formas de concorrência. Antes, quem era o concorrente da padaria? Outra padaria. Hoje eu compro pão no açougue, pão no supermercado, pão na loja de conveniência. Então, as formas de concorrência vão modificando. Tem condomínio que tem food truck de padaria na porta. Tem condomínio que tem uma padaria dentro do condomínio, né? Então, as formas de concorrência vão mudando. E aí eu tenho também uma mudança no cenário de tecnologias que impactam o varejo de tecnologias e de ferramentas. Quando eu troco a palavra varejo, coloco food service, né, que é o nosso mercado, ou coloco padaria, esses 3 pontos se encaixam perfeitamente. E aí é isso que a gente precisa pensar, né? Quais foram as gerações? O que aconteceu em termos de evolução dentro do varejo? O varejo começou lá atrás com negócios pequenos, negócios familiares, né, independentes e tudo mais. Pois a gente passou pela fase das redes, das grandes organizações, né? O Walmart é um grande ícone de redes. Pois a gente vem para a terceira geração, o crescimento do e-commerce, né? Isso foi moldando e mudando o comportamento do consumidor. E hoje nós estamos aqui na 4ª geração, onde nós utilizamos o termo Unified Commerce. O que é isso? É a unificação do comércio. E aí, tentando trazer uma explicação aqui bacana para a gente, vamos passar? O cliente ele fica buscando o tempo todo a mesma experiência que ele tem no offline, no online. Ou seja, é o online mesclado com o offline, é o OMO, né? Juntando aqui as siglas iniciais de cada um. E aí, quando eu chego no lugar e eu tenho o QR Code, eu estou esperando ter uma ótima experiência. Eu não estou esperando ter fotinhos pequenas, eu não estou esperando ter uma descrição difícil. Se eu estou lá perguntando para o funcionário, eu estou esperando também respostas completas, detalhamentos, eu estou buscando o máximo de informação e de conexão aqui para o meu negócio. E aí eu vou trazer alguns exemplos de varejo geral para vocês, alguns mais focados nos supermercados e tudo mais, mas aí a gente volta para falar do tema aqui na nossa apresentação. Amazon Fresh, gente, a Amazon é um ícone mundial, né, em termos de tecnologia, e eles têm investido num conceito que se chama Amazon Fresh. Mas a Amazon quer investir em supermercado? Não. A Amazon quer investir em soluções tecnológicas escaláveis, e aí já eu mostro para vocês. Isso aqui é um supermercado deles, onde você se registrou, né? Você entra na loja através da palma da sua mão, através do seu cartão de crédito, enfim, eles têm alguns sistemas através do QR Code que você já tem da sua conta da Amazon, você faz as suas compras e sai sem pagar. Na verdade, você não precisa passar no checkout, mas depois esse valor cai ali no seu cartão. Qual que era a queixa do cliente? Eu me empolgo, eu pego um monte de coisa e depois aparece aqui no meu cartão $500. Eu não estava esperando gastar $500. Aí o que eles fizeram? Colocaram um carrinho onde a pessoa, à medida que ela vai pegando as coisas dentro do supermercado, já vai registrando. Então, mesmo que eu não tenha que passar no caixa, eu tenho uma sinalização aqui para mim. Olha, você já gastou $150, você já gastou $200. Então, eu vou embora sabendo disso. Muito bom, muito interessante, muito fluido e tudo mais. Nós já visitamos, inclusive, lá em Chicago, uma loja deles nesse sentido. Essa loja aqui fica dentro do aeroporto. Quem chegou, quem é de fora de São Paulo, levanta a mão aí, por favor.
Pronto. Quem chegou ou quem vai embora por Guarulhos vai ver com certeza essa marca aqui, que é a Hudson, né? É uma loja de conveniência que você chega lá, você vai pegar aquela última água que faltou, chiclete, coisa e tal. E normalmente a gente está com pressa, certo? O que a Amazon fez? Ela transferiu, né? Ela hoje começa a comercializar esse tipo de tecnologia, onde você pegue tudo que você precisa e saia com muita facilidade. Ela está fazendo o quê? Eliminando o atrito que qualquer pessoa poderia ter na Hudson e que seria uma objeção para o cliente entrar na Hudson. Essa aqui é a Taco Bell. Taco Bell já tem aqui no Brasil há bastante tempo e tudo mais. Essa daqui foi uma das lojas lançadas no meio da pandemia lá por eles. Na parte de cima é uma loja tradicional e embaixo é o drive-thru. Qual que é o diferencial desse negócio? Eu posso pedir antecipadamente e aí quando eu estou chegando, desce ali por um elevadorzinho e eu retiro o meu produto com QR Code. Eu facilito a vida do meu cliente. Muito bacana, vamos nessa. E aí, olha que interessante, a Panera Bread é uma marca, né, também americana, que ela equivale à nossa padaria. É um lugar onde as pessoas vão todos os dias comer o bagel, comer o cinnamon roll, enfim, comer os produtos americanos deles lá, tomarem um cafezinho e saírem. Dentro das tecnologias da Amazon, o que você pode fazer? Você pode pagar com a palma da sua mão. Pensa na nossa padaria, que fantástico poder pagar com a palma da minha mão e ir embora, né? Então, depois que eu escolhi os meus produtos, coloquei a palma da mão e saio fora. Ou seja, a gente consegue identificar aqui, dentro de todo aquele processo de evolução que eu sinalizei com vocês em termos de varejo, que existem soluções muito importantes. E isso tudo é marcado por esse processo de evolução digital. Olhando aqui as vendas em canais digitais, só para a gente entender aqui, tá? Mercado americano, mercado brasileiro. Quando a gente fala de vendas nos canais digitais, eu estou somando o delivery, e aí no delivery, aqui no Brasil, a gente fala muito de iFood, agora a gente tem uma onda grande de novas empresas chegando ou crescendo a sua atividade no mercado. No mercado americano, eles também têm um grande competidor que, assim como o iFood, domina lá, tem em torno de 60% de mercado, que é delivery, né, nessa categoria. Algumas marcas têm o seu aplicativo próprio, e talvez alguns de vocês também tenham isso, e o pedido no Totem. Durante a pandemia, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as vendas nos canais digitais, que aí basicamente estava concentrada no delivery, extrapolaram os 20%. Pré-pandemia, isso era abaixo de 10%. Aqui no Brasil, em torno de 8%, e nos Estados Unidos, em torno de 9% até 10%. O que acontece aqui? O que a gente está enxergando com isso aqui? Mesmo passada a pandemia, mesmo tendo crescido o volume de transações no mercado, existe uma sustentação do comportamento digital do consumidor. E aí isso é super importante para a gente, claro, analisar o quanto a gente deveria investir em tecnologia dentro dos nossos negócios. E aí, quando eu falo de hospitalidade e tecnologia, e aí com certeza esses vídeos de robozinhos e tudo mais, vocês já viram em várias outras apresentações e na própria internet. Hospitalidade é sobre confiança e uma entrega consistente na experiência que gera conforto e satisfação para o cliente. Por melhor que seja o nosso pão, por melhor que seja o nosso café, por melhor que seja o nosso atendimento, o cliente ele espera esse sentimento que é traduzido pela palavra hospitalidade. É eu me sentir um cliente valioso dentro do seu estabelecimento, né? E hoje, como é que a gente faz tudo isso com a tecnologia sem deixar isso muito mais frio, né? A tecnologia ela vem para simplificação de tarefas e aí, como eu tenho menos funcionário, como eu tenho grandes desafios aí em termos de captação de mão de obra e tudo mais, a mão de obra que eu tiver, se eu tiver um apoio tecnológico, eu tenho com certeza muito mais conexão humana, eu tenho mais tempo da minha equipe para sorrir, para falar, para atender muito melhor aquele nosso cliente. E aí, puxa, vamos...
Eu tenho a inteligência artificial aí já presente na prática de negócios. Eu estava agora há pouco do lado de lá assistindo, o rapaz estava falando sobre Sebrae, né, sobre as muitas ferramentas, mas aqui a gente tem um retrato de como é que a inteligência artificial já está permeando os nossos negócios. Automação, chatbot, precificação dinâmica, equipamentos inteligentes, né? Tudo isso pode e deve estar na nossa agenda de inovação. Ao mesmo tempo que eu estava assistindo lá, depois eu conversei com ele, eu falei, nossa, dá uma angústia, né? Porque antes você levava um tempão para desenvolver um plano e durante esse tempo que você estava desenvolvendo o plano, você ia digerindo como é que eu vou fazer, onde eu vou buscar recurso, quanto tempo eu vou investir. E aí, do nada, rapidamente, a gente tem todas as respostas na mão, né? Falando aí especificamente sobre essa evolução dos meios de pagamento, hoje mais de 83% dos pagamentos são através de sistemas digitais. O Pix, o cartão de crédito, o cartão de débito, e isso permitiu a todos nós uma evolução bastante importante, que é a implementação do conceito de self-checkout. Claro que todo mundo aqui que está aqui, com certeza, já conhece, né, o self-checkout. O self-checkout, ele traz para o cliente, mas muitas vezes a gente conhece, mas a gente não pensa o quanto isso realmente pode ser um diferencial dentro da nossa operação. O que o cliente quer? O que nós queremos como clientes? Nós queremos ter o poder. E qual é o poder que você tem? Então, quando você está decidindo o que você vai comer, você tem o poder na sua mão, concorda? Ninguém vai te dizer, olha, você tem que comer um queijo quente. Não, a decisão é absolutamente sua. Mas na hora de pagar, eu não tenho, né? Porque eu tenho que passar no caixa. O poder não é mais meu. Quando eu coloco o self-checkout, se eu estou com tempo, se eu quero uma atenção, se eu estou, sei lá, se eu gosto de falar com aquela atendente, eu vou na fila, eu fico na fila e fico feliz. Quando eu sou uma pessoa muito apressada, quando eu sou uma pessoa que entende, eu não quero falar com ninguém, tudo mais, eu vou amar, eu vou me apaixonar pelo self-checkout. Então, eu estou devolvendo para o cliente esse poder. Quem aqui serve almoço na sua operação, almoço, jantar, a gente tem aquele momento de pororoca, né? Que é todo mundo saindo junto ao mesmo tempo, né? Todo mundo levanta. E muitas vezes a gente vê alguns estabelecimentos com 6 caixas. E é muito difícil hoje a gente sustentar esse tanto de caixas, considerando os horários de pico, efetivamente, que eu tenho na minha operação. O self-checkout ele pode ser adaptado à comanda, ele pode ser por item, como a gente tem visto aí nos supermercados, né? E aí isso me permite reduzir as filas, liberar a equipe, mas principalmente melhorar a experiência do meu cliente. Nessa mesma esteira, né, o que eu trouxe lá de Amazon, a gente conseguiu já fazer uma tradução do conceito de loja autônoma de uma forma muito interessante, né? Eu tenho uma loja autônoma que, na verdade, por exemplo, num hotel, ela é uma vending machine, ela é uma loja de conveniência aqui, mas que está toda empacotada pequenininha. Durante a pandemia e depois da pandemia, explodiu nos condomínios residenciais, de uma forma geral, o modelo de loja autônoma com aquele conceito que honest market, né? Eu dependo da honestidade das pessoas para elas registrarem ali o que efetivamente elas estão consumindo. Eu tenho uma gestão digitalizada de toda a jornada, então a tecnologia fica extremamente importante e eu tenho, sem dúvida, como benefícios a redução de custo. Então, se eu tivesse um mercadinho, eu tivesse que ter em cada mercadinho um funcionário ali e tudo mais, e ao mesmo tempo eu tenho essa fluidez que o cliente tanto busca. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem que a gente sempre vai ter quando a gente passa por um processo de digitalização? Eu sei que quando a gente assiste essas apresentações, a gente olha e fala, puxa vida, eu deveria. E aí depois a gente fala, nossa, me falaram que é R$ 8.000 o totem, né? A gente olha e fala assim, R$ 22.000 só enfim, o terminal e coisa e tal. Nem sei o preço, tá, gente? Estou só aventando aqui. Eu tenho sempre uma barreira, que é o meu investimento inicial, claro, e a segunda barreira, que pode ser, inclusive, a aceitação do cliente. Apesar de a gente dizer o cliente é digital, o cliente quer inovação, o cliente quer... Mas, muitas vezes, o cliente ele fala, não gostei, não quero, não vou, né? Não adere à tecnologia. Então, o que a gente precisa fazer, né? Inicialmente, fazer alguma coisa menor. Então, por exemplo, eu posso colocar um sistema de vendas onde o cliente ele tem a opção de
de fazer o pedido direto da mesa, fazer o pedido para o garçom, fazer o pedido através de um totem. Inclusive, alguns supermercados que têm a padaria interna, o Saint-Marché é um deles, ele tem um totem de atendimento, você faz o pedido lá e depois, por um número de chamada, você é atendido. Treinar a equipe para que a gente possa torná-los facilitadores. Então, não adianta só eu colocar o equipamento lá, porque com certeza o cliente vai ter dificuldades, né? E por fim, né, essa comunicação bastante clara ali com o meu cliente. Bom, bacana, né, olhando um lado e o outro, mas existe muito mais pontos de oportunidade de implementação de tecnologia. Estou chamando aqui de padaria, mas eu sei que tem gente de confeitaria, eu sei que tem gente de restaurante, enfim, a FIPAM hoje, na minha opinião, uma das mais importantes feiras de food service que a gente tem no mercado brasileiro aqui. E olha quantas oportunidades eu tenho. Se eu olhar à frente de loja, eu posso ter o meu aplicativo por delivery, eu posso ter o pagamento sem contato, né, que a pessoa ela simplesmente ali coloca o cartão ou coloca o celular dela, o que eu chamo de internet das coisas. Então, esse tipo de mapa aqui, a gente vai desenvolvendo ano a ano, em cada feira que a gente vai identificando mais oportunidades, mais possibilidades da gente evoluir o nosso mercado de uma maneira geral, né, olhando a digitalização como um todo. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens de uma feira que aconteceu esse ano em Nova York, né, que é a NRF, né, que inclusive foi anunciada aqui na minha entrada. E olha que interessante, existem hoje uma série de dispositivos, então, por exemplo, medidores de temperatura. Nós temos câmaras, mas aí todo dia alguém vai lá com um termômetro para checar a temperatura de todas as geladeiras, de todas as câmaras. Eu tenho um dispositivo que fica ali dentro, ele já manda essa informação para o meu computador e, por conseguinte, para o meu celular, e eu tenho essa informação ali muito fácil. Eu tenho a contagem de fluxo, quantos clientes passaram na frente da padaria e não entraram, quantos clientes passaram na frente de determinado balcão e nem olharam. Ou seja, a minha estratégia de vitrine ela não está boa o suficiente, ela não está organizada o suficiente para atrair esse cliente. Então, o que acontece? Isso é o que a gente chama de IoT, né? A internet das coisas. E aí, essa internet das coisas nos ajuda a amplificar o nosso modelo de gestão. Olha que interessante isso aqui, gente. Eu já tenho as câmeras normais, virou uma praxe, nós temos câmeras né, de segurança, normalmente, nos nossos estabelecimentos, certo? No varejo, de uma forma geral, especialmente varejo de moda, isso é muito importante, porque aí eu já sei qual que é a zona quente para o cliente. As moças, elas chegam e viram para a direita, então eu tenho que colocar, sabe aquela promoção que a gente não pode né, perder, uma blusinha, uma saia, uma calça, coisa e tal? Eu coloco para determinado lado. E aí, quando você tem esse monitoramento, utilizando as próprias câmeras que você já tem na tua loja, né, dentro da tua padaria, você consegue entender qual é a zona quente em termos de atratividade para o cliente, se as tuas estratégias de exposição do produto estão facilitando, se tem determinado canto que ele não está muito bem iluminado. O cliente gosta de sentar em lugar escurinho, com cara de sujo? Não gosta. O cliente gosta né, de frescor, de amplitude. E aí você tem todo esse monitoramento. Qual é a facilidade ou dificuldade que o cliente tem em determinados horários? Por mais que a gente sonhe que o meu gerente vai ficar na loja o tempo todo, ele consegue ficar lá na frente o tempo todo? Não consegue. Então, ele está dentro da sala, começou a lotar, começou a se movimentar, começou a gerar fila em determinada área, ele pode passar uma informação por rádio para outro funcionário e falar, fulano, se desloca da área de frios e vai lá para a área de confeitaria que está pegando por ali. A gente fala assim, mas eles têm que saber isso. O funcionário tem que saber isso, ele sabe, ele faz? Não faz, né? Então, assim, se a gente utiliza isso, isso faz toda a diferença. E esses registros que a gente comentou ali sobre inteligência artificial também. Essas janelinhas aqui, em muitas feiras, né, quem já foi e tudo mais, enfim, quem não foi, está aqui especificamente para a gente apresentar. Atrás disso aqui, estava funcionando um restaurante ao vivo. Aí você fazia o pedido no totem e você retirava nessa janelinha aqui, certo? Quantas vezes os clientes já falaram para a gente assim, vocês podiam funcionar até meia-noite, vocês podiam funcionar até mais tarde. Só que aí dá para deixar 12, 18 funcionários até 11 horas da noite, meia-noite? Não dá.
e a gente gostaria de deixar um ou dois. Se eu tivesse um sistema desse tipo, estaria no céu. Como é que funciona isso? Eu faço um pedido aqui e alguém lá dentro separa os produtos para mim e eu retiro do lado de fora numa janelinha. Isso aqui é super resistente, pode ficar para o lado de fora da loja. Então, imediatamente, eu consigo atender diretamente o meu cliente. E aí, aqui era o demonstrativo das etapas, né? Você fazia o pedido digital e tudo mais, e depois retirava ali. Outra questão importante são os robôs na produção, né? Então, quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente fala, será? Recebi ontem uma notícia que o Bob's começou a fazer, lançou uma loja lá em Ipanema, onde o robô é que prepara o milkshake. Vocês já viram como é a saída de cinema e toda a moçada, né? A moçada jovem adora milkshake. E aí vai todo mundo ali para a loja do Bob's, do McDonald's, enfim, Burger King, seja lá qual for, para pegar o seu milkshake. Bota um robozinho para fazer, você não precisa aumentar a quantidade de mão de obra que você tem. Claro que está numa etapa de teste, mas o que a gente tem visto? Que quando você tem um jovem hoje de 18, 19, 20 anos, você fala para ele, olha, eu tenho um emprego incrível para te oferecer, me conta, o que eu tenho que fazer? Fritar batatinha o dia inteiro. Não sei se eu vou querer, né? Independente da classe social dele. Então, assim, as pessoas almejam muito mais. E aí, talvez esse rapaz ele possa se tornar um técnico de gestão de robótica dentro da nossa operação. Eu tive uma oportunidade de visitar o centro de distribuição da Amazon lá em New Jersey. E aí tem muitos robôs fazendo a movimentação das coisas. E aí você tem as pessoas que efetivamente separam os produtos, embalam, né, e mandam lá para frente pela esteira. O que é isso, né? Você está selecionando que atividade o ser humano vai fazer. E aí tinha uns rapazes, né, na oportunidade eram só rapazes, mas assim, eles eram controladores desses robôs. Gente, é um espaço enorme. Os robôs, eles têm uma torre empilhadas com vários como é que eu vou dizer, vários produtos, né, que estão ali colocados e tudo mais, e aí alguém vai fazendo esse picking, vai fazendo essa separação de produto ali de uma forma dinâmica. Ou seja, como é que a gente vai efetivamente integrar esses robôs na nossa vida, na nossa produção. Aqui a gente tem os robôs de serviço. Quem tem muita facilidade aqui de encontrar gente para limpar chão, limpar banheiro? Duvido, eu dou. Ninguém quer fazer mais esse tipo de atividade. Esse rapazinho aqui, inclusive, ele fica fazendo uma carinha, olhinho de triste, olhinho de feliz. Então, assim, final do turno, o que o funcionário faz? Ele coloca as cadeiras para cima, eu coloco um equipamento desse tipo, ele faz toda a limpeza, toda a higienização, toda a organização. Eu tenho aqui um apoio, né, para o meu garçom, ou seja, ao invés de toda hora ele ir lá dentro, retirar um pedido, pegar um pedido na área de suco, pegar outro pedido na outra área, ele simplesmente circula o salão com o pedido e vai até determinada mesa, o garçom que está ali no salão, ele vai fazendo essa atividade. Ou seja, simplificando. E fechando aqui a nossa fala de hoje, né, como é que a tecnologia impacta o nosso negócio, né? Ela, sem dúvida, vem para simplificar os nossos processos, para gerar tomada de decisões estratégicas. Quando eu tenho a informação da inteligência artificial, através das minhas câmeras, me dizendo que todos os dias, às 4h23 da tarde, acontece um boom de pessoas, ou 12h30, a área mais crítica é A, é B ou C dentro da minha loja, o que isso me permite? Eu vou criar um deck e, durante o almoço, eu vou abrir esse deck. Eu vou pegar uma vaga de garagem e vou fazer esse investimento efetivamente. Mas se eu ficar na loja de braço cruzado, lá observando, eu consigo tomar essa decisão. A gente consegue fazer isso o tempo todo, com todas as questões? A gente não consegue. Então, acho que esse é um ponto aí importante para a gente ser favorável à tecnologia. A outra questão é a otimização do trabalho da equipe, né? A equipe hoje, ela cada vez mais difícil de ser contratada, mas as pessoas continuam gostando de trabalhar no setor de hospitalidade. O nosso setor de alimentação ele é um setor super sedutor. A pessoa ela aprende a preparar o café, ela aprende a interagir com as pessoas, ela cria relacionamento, ela faz networking. Então, assim, se diz para as pessoas, você gostaria de trabalhar com o público? Eu gostaria. Mas quando a gente diz tudo o que a pessoa precisa fazer, ela fala,
Não sei, vou trabalhar no call center, né? Infelizmente para nós, mas assim, vou trabalhar no call center e não vou trabalhar no setor de alimentação e hospitalidade. E aqui, sem dúvida, a tecnologia pode mudar esse jogo para a gente, porque ela vai otimizar o trabalho da nossa equipe. E aí, por fim, esse conhecimento do comportamento dos clientes. Como é que a gente transforma isso? Como é que a gente se conecta com o nosso cliente? A partir do momento que eu tenho conhecimento desse comportamento, eu tenho condição de criar ações personalizadas. O que a gente tem falado muito hoje em dia? O cliente ele busca a hiperpersonalização, ele busca um relacionamento cada vez mais especial. Eu quero ser percebido como um cliente valioso. Toda vez que você chega em um lugar e você entra e passa despercebido, você fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque quantas opções a gente tem, gente, para consumir um café, para comprar o pão. Eu tenho, no mínimo, 5 opções. Eu tenho posto de combustível, eu tenho supermercado, eu tenho a padaria, eu tenho o mercadinho, eu tenho, sei lá, uma cafeteria que também vende pão. Eu tenho muitas opções. Então, quanto mais informação eu tenho do meu cliente, eu reverto isso para o meu negócio, isso faz toda a diferença. E aí eu queria encerrar aqui com essa frase, que eu acho que ela é muito, muito importante e que vale sempre uma reflexão, né? O futuro, ele está aqui. O futuro não é o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos. Ele simplesmente não está uniformemente distribuído, né? Quando a gente olha para os nossos negócios, e aí nós temos, claro, determinadas redes internacionais que têm um nível de gestão, de sofisticação, de previsibilidade de demanda ultra. E eu que estou começando no mercado agora, ou que tenho 2 anos, que tenho 3 anos, tenho muito mais dificuldade de acessar determinadas ferramentas. Então, acho que isso aqui nos coloca na cabeça um ponto para ser pensado, ou seja, quem tem mais acesso pode dividir, pode ampliar, né, o seu relacionamento aí com o mercado, e quem não tem, tem que ter o compromisso de buscar muito mais. Vamos lá? Aí aqui tem os meus contatos, aqui tem o QR Code, vai direto para o meu LinkedIn, a minha rede favorita é o LinkedIn, mas tem os arrobas todos da Gouveia, né, tanto do Instagram quanto do LinkedIn também, estou à disposição de vocês, queria muito agradecer, eu estou dentro do tempo, tem 3 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição, tá bom? Obrigada, gente.